Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. Eu sou a Ilma Kelly e aqui eu quero te convidar a refletir acerca de alguns temas importantes. Quero te convidar a ter mais gosto pela leitura, a fazer leituras com seus filhos, a fazer leituras para o seu enriquecimento. E se você está à procura disso, então se inscreve, curte e compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E hoje o tema que eu vim trazer e propor para vocês é um tema que está bastante em voga aí nas redes sociais, todo mundo falando a respeito, que é a história da Verônica. Bom dia, Verônica! E aí eu quero trazer uma abordagem um pouquinho diferente do que eu tenho visto também, que é para fazer a gente refletir acerca de toda aquela violência que aparece nessa história, mas sob um viés familiar, para a gente pensar um pouquinho sobre a educação das nossas crianças, a partir da temática que a gente vai ver ali. Bom, fica comigo que você vai entender. O Bom Dia Verônica, ele vem trazer pra gente, na verdade, uma história de múltiplos sentimentos, de problemáticas profundas que estão enraizadas na nossa sociedade, que muitas vezes nós evitamos encarar como realidades possíveis. Então a gente fala da agressão contra a mulher e muitas vezes a gente não entende a presença disso na sociedade. Num primeiro momento, a história ela vai falar da agressão contra a mulher, e aí a gente pode até achar que a temática vai ficar somente em torno disso, mas depois a gente vai perceber que é muito mais profundo. A gente vai falar da agressão contra a vida humana. Então você vai ter acesso a algo muito mais profundo do que no primeiro momento parece ser. Você vai ter acesso a essa história por livro e agora pela série, né, a adaptação que a Netflix fez dessa série. Então você vai poder ver nas duas plataformas, você vai poder ver, ler a história e depois assistir a série, ou assistir a série e depois ler a história, como você preferir. Eu aconselho a fazer os dois. E aí, apenas para falar brevemente da sinopse da história, a Verônica, então, ela é uma escrivã na Delegacia de Homicídio de São Paulo. E aí, logo no primeiro momento ali da história, ela presencia um suicídio. E aí, as pessoas não dão tanta importância para esse crime e ela fica um pouco encafifada com a história. E ela quer saber um pouco mais sobre aquilo, o que levou aquela pessoa a cometer suicídio daquela forma. E aí ela começa a se aprofundar na investigação desse caso, aparecem alguns elementos burocráticos ali em torno dela que acabam dificultando todo esse processo, e aí no meio desse processo aparece uma outra história por causa, né, motivada por essa primeira história. Surge uma outra história que está relacionada com uma violência, da prática da violência doméstica, e aí nessa segunda história a gente vai ver o extremo da violência contra a mulher. Existe também um evento traumático na vida da Verônica que vai seguir em paralelo com essas histórias. Aliás, existem vários eventos traumáticos na vida da Verônica e que fazem ela tomar as atitudes que ela toma na história, e você vai ver. Então, ela é uma história impressionante no todo, ela é tocante, porque nós sabemos que muitas mulheres realmente vivenciam aquelas situações, sofrem terror psicológico, violência física, e são colocadas num parâmetro de inferioridade em relação aos homens. A gente sabe que isso existe, essa é uma realidade, infelizmente. E se você acha diferente disso, eu aconselho a repensar um pouco as suas convicções, porque é uma situação que a gente precisa ter como real para que a gente possa tratar. E aí a história também vai falar sobre a corrupção que existe no serviço público, os aspectos que fazem a gente não ter confiança no sistema policial, por exemplo. E aí é num extremo tão impressionante que eu diria que essa história é uma distopia se ela não fosse tão parecida com a verdade.
Como eu disse, o livro e a série apresentam algumas diferenças. Aqui eu só faço um parênteses para elogiar a atuação da Camila Morgado, do Moscovis e a Tainá Miller na série, que estão maravilhosos. E o canal da Monalise Nogueira, ela vai fazer uma reflexão sobre essa série. Então eu te indico conferir lá, o link vai ficar na descrição. As personagens, elas apresentam histórias difíceis, complexas, inclusive o Brandão, que é o personagem do Edu Moscovis, fazem pensar na realidade da mulher, que passam por situações semelhantes à que a Janete, a personagem da Camila Morgado, passa, e a gente começa a ter até empatia pela situação que ela está vivenciando ali, porque a gente se coloca no lugar dela. Será que eu também não tomaria essa mesma atitude de resignação, medo, pavor diante de uma situação como essa? Então a gente exercita a empatia. A gente se apavora com essa personagem em diversos momentos, porque ela sente uma dor extrema, uma angústia exacerbada, o sofrimento dela é muito grande. Tem uma cena muito marcante que foi muito emocionante para mim, que é quando a irmã dela chega e diz para ela que ela não a reconhece mais, que os olhos dela não brilham mais, que a luz dela se apagou e que ela não é mais quem ela era antes. Existe uma referência também o tempo inteiro constante aludindo à maternidade, à necessidade que a mulher tem de viver a maternidade para se sentir plena, isso no contexto da história, e você vai entender também quando você acessar essa história. E aí então a maternidade ela é vista como a salvação de tudo. Então se eu conseguir ser mãe, talvez o meu marido me trate um pouco melhor. Então em alguns momentos isso aparece na fala das personagens. E o tenente, né, o Brandão, ele dá a entender isso, o agressor da Janice. Eu falei Janete, eu acho, no primeiro momento, é Janice. Então, dá a entender ali que o filho seria a solução de todos os problemas. E aí ela ia parar de sofrer agressão se ela conseguisse dar o filho a ele. Bom, partindo então disso tudo, nesse contexto que é real e a gente sabe que é possível na vida real, fazendo um paralelo com a criação dos nossos filhos e a educação das nossas crianças, na verdade, eu quero te convidar a pensar no quanto essa violência toda que aparece na história do Bom Dia Verônica, o quanto dessa violência é aprendido em casa, o quanto que isso é intrínseco ao que a gente ensina, ao que a sociedade ensina. A psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria, ela é aqui do YouTube também, é educadora parental, e em um vídeo dela ela fala sobre essa violência constante que nós vivemos, como se nós estivéssemos o tempo inteiro em guerra. Então, ela diz que a gente precisa pensar, muitas vezes, admitir que parte dessa violência, ela nasce em nós. Então, a gente vê a guerra que sai de cada um de nós de maneira impressionante. Muitas vezes a gente fica na defensiva, dizendo que eu estou agindo desse jeito violento com meu filho porque estou extremamente irritada, e às vezes é verdade mesmo, mas será que a gente para analisar esses momentos e será que a gente para ver o quanto isso pode ser prejudicial a curto, a médio e a longo prazo na vida dessas crianças que nós estamos educando? Então, quando nós gritamos, depreciamos, comparamos, enfim, na relação que nós estabelecemos com os familiares que estão ali, os parceiros nessa educação dos nossos filhos, será que essas relações estão saudáveis? E de que maneira isso pode impactar no crescimento dessa criança? Enfim. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, na verdade, eu não estou dizendo que eu ajo certo o tempo inteiro, pelo contrário, é uma reflexão que eu quero propor, partindo de mim, para você e para todo mundo que está tendo a oportunidade de pensar sobre isso agora. Então, o que a gente precisa pensar será que a gente está espelhando comportamentos que corroboram para a construção de indivíduos que no futuro possam ser misóginos, possam ser violentos, possam ser desequilibrados emocionalmente, ou ainda possam ser seres apáticos, submissos, passivos a sofrerem violência.
essas questões elas são importantes, a gente precisa pensar, então a gente tem que voltar essa atenção para dentro de nós e perceber o quanto dessa violência existe em nós, se a gente quer uma sociedade com menos violência, com menos misoginia, com menos desequilíbrio emocional, reduzir a possibilidade dos nossos filhos representarem esses papéis de sofrimento, de dor e de falta de empatia com o próximo. Então, por isso que eu quero propor essa reflexão pra gente hoje, uma reflexão que é difícil, mas necessária. Eu quero que você traga aí no seu comentário o seu parecer a respeito disso tudo, dessa proposta, e venha conversar comigo, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.